Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, você está no canal Palestras Espirituais. Já deixa o seu gostei, o seu like, o seu joinha e se inscreve no canal se não for inscrito. Hoje nós vamos falar então sobre a Páscoa. A Páscoa, esse feriado tão querido e tão presente na vida do brasileiro, né? Este feriado, que é sim uma época festiva, para que as pessoas comprem chocolates, deem presentes, almocem, né, num domingo de Páscoa, vivenciem a sua Sexta-feira Santa, todos esses quesitos, né? Porém, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre outro tipo de Páscoa. Eu gostaria de dar uma outra explicação sobre a Páscoa. E a Páscoa, é claro, ela está muito ligada a uma data religiosa, né? Para os cristãos, a Páscoa ela é uma celebração para lembrarmos da ressurreição de Jesus. Segundo a crença básica, inspirada no que está escrito na Bíblia, se diz que Jesus morreu na cruz e 3 dias depois ele teria ressuscitado. Ou seja, Jesus teria vencido a morte e teria demonstrado que a vida continuava. Só que ele teria feito um milagre. Ele teria feito uma coisa fantástica, uma coisa divina. E ele teria retornado com o seu corpo para mostrar aos fiéis, mostrar ao povo, mostrar aos apóstolos que a morte não existia e que o espírito era eterno. Para muitas pessoas, isso é um significado muito importante, porque Jesus mostraria ao mesmo tempo que ele era mais poderoso do que a morte, né? Que o espírito era triunfador e que esta volta de Jesus seria o encerramento do seu maior milagre, que seria realmente trazer o perdão dos pecados, resgatar a humanidade de todos os erros e perdoar todos os pecados que a humanidade teria feito. Nós temos também uma passagem muito importante, né, que fala como Tomé precisava, na verdade, né, ver para crer. Então, Jesus apareceu para ele, né, tendo ressuscitado no 3º dia, para que ele tocasse em suas chagas, tocasse em seus ferimentos, porque Tomé não acreditava que Jesus poderia voltar. E Jesus, então, apareceu para ele e com isso Tomé se tornou aquele santo que precisa ver para crer. Esta é a crença básica do cristianismo aplicada em diversas doutrinas diferentes, especialmente na católica, mas muitas vezes também em algumas correntes evangélicas. Porém, hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o significado da Páscoa para o Espiritismo. Tá? Eu acho que isso é bem bacana a gente conversar. Lembrando aí que nesse vídeo eu vou só trazer uma visão diferente sobre as coisas. Não quer dizer que eu tô certo ou que você está errado, tá bom? Pois bem, para os espíritas, a Páscoa é um momento de celebração também. É um momento de conexão espiritual, um momento de conexão com Deus, conexão com Jesus. É um momento para praticar o perdão, para praticar a caridade e para buscar também a nova vida. Mas a nova vida no sentido de modificar as nossas atitudes, modificar o que nós fazemos com relação ao próximo e tentar nos melhorarmos. É um período que é uma chance aí de também renascermos para uma nova vida. Porém, além disso, nós temos que entender que para os espíritas, a noção da ressurreição de Jesus, ela é um pouquinho diferente. Para os espíritas, sim, Jesus morreu na cruz, né? Ele foi crucificado pelos romanos. Nós temos infinitos relatos sobre esse ato, não apenas na Bíblia, né? Mas em muitos outros textos relatando o que ocorreu. E para os espíritas, Jesus teria de fato morrido, né? A vida dele teria se encerrado, o coração dele teria parado de bater, as funções cerebrais teriam parado, enfim, Jesus teria morrido. Porém, para o espírita, a morte, ela não existe. Porque o que morre é o corpo. O que morre é isso aqui que vocês estão vendo. Esse pedaço de carne aqui, tá? Esta aparência que eu estou usando. O meu corpo morre. O meu espírito é eterno.
para o espiritismo, a vida jamais se encerra, a vida continua. Então, basicamente, para os espíritas, naquele momento, apenas o corpo de Jesus morreu, mas Jesus continuava bem, Jesus continuava pleno em espírito, ainda mais sendo o ser de luz que Jesus Cristo era e ainda é. Mas como a gente pode explicar então, se para os espíritas Jesus morreu no corpo, né? Quer dizer que ele não voltou? Sim, para os espíritas, Jesus realmente apareceu para os apóstolos e para os fiéis no terceiro dia. Só que a diferença é que para as interpretações bíblicas básicas, as interpretações bíblicas padrão, melhor dizendo, como a católica, Jesus teria voltado em corpo, né? Muito se fala sobre um corpo glorioso, que é um corpo que não tem doenças, um corpo que não existe dor, e que Jesus teria utilizado esse corpo glorioso para se mostrar para São Tomé. Para os espíritas, Jesus voltar num corpo físico seria impossível, porque o espiritismo acredita que as leis de Deus são perfeitas, e por isso elas nunca são derrogadas. Quer dizer, se as leis de Deus indicam que quando um corpo morre, ele realmente morre, quando o coração realmente para de bater, quando todas as funções param, o corpo não pode mais ser reanimado, então nós temos que Jesus teria sim morrido e ele teria voltado, mas não voltado em corpo, voltado apenas em espírito. O que teria aparecido para os apóstolos, né? O que teria aparecido para os fiéis seria o Espírito de Jesus. Mas aí vocês vão fazer uma pergunta. Ué, mas se foi o Espírito de Jesus que apareceu, como explicar que todas aquelas pessoas conseguiram enxergar Jesus? Quer dizer que todas elas conseguiam enxergar espíritos? Essa é uma pergunta muito importante. E para responder, nós temos que explicar o seguinte. Existe uma coisa no espiritismo que é chamada de mediunidade. Mediunidade é a capacidade que todos têm, em menor ou em maior grau, de se conectar, se comunicar com o mundo espiritual, interagir com espíritos. E o espírito nada mais nada menos é do que a pessoa sem o corpo físico. Então, por exemplo, eu, Guilherme, hoje estou aqui com meu corpo. Só que eu sou um espírito que habita este corpo. Eu não sou o meu corpo. Sou um espírito que no momento está conectado a esse corpo. Quando este corpo morrer, eu continuei vivendo. Só que nem todos conseguirão ter contato comigo, porque isto depende do nível de mediunidade das pessoas. Existem vários tipos de mediunidade, tá? Existem pessoas que conseguem enxergar espíritos, pessoas que conseguem escutar, pessoas que recebem, ou as pessoas chamam de incorporação também, mediunidade de cura, para efetuar as curas que eram chamadas de milagrosas, né? Mas nós temos também uma mediunidade que hoje é cada vez mais rara, chamada de mediunidade de fenômenos físicos. Basicamente, uma pessoa que tem essa mediunidade, ela consegue doar uma energia, tá? Ela consegue doar uma energia que ela é espiritual, mas ela é um pouco densa, tá? Nós chamamos essa energia de ectoplasma, que é o que ficou famoso no cinema, nos filmes, nos livros e etc. Basicamente, se tivesse um médium de fenômenos físicos, perto, por exemplo, de Jesus como espírito, ele poderia utilizar a energia deste médium de fenômenos físicos para moldar um corpo momentâneo, tá? Basicamente, Jesus em espírito poderia ser visto por outras pessoas que não fossem médios que enxergam espíritos. Então, basicamente, é claro que no meio dos apóstolos de Jesus existiam médiums, porque Jesus, né, definiu muito bem quem participaria da sua missão de ensinar o amor à humanidade. E é lógico que dentre estes apóstolos existiam médiums de fenômenos físicos. E o que aconteceu? Quando Jesus precisou retornar no terceiro dia para mostrar que a morte não existia e que o espírito era imortal e triunfador, ele se utilizou
desta energia, deste ectoplasma, como se fosse um material de construção, sabe? Como se fosse um material para ele poder se fazer visível e se fazer presente. Por isso, Jesus teria retornado no terceiro dia, né? Teria se mostrado no terceiro dia, mas não com um corpo físico, mas sim com um corpo espiritual. E esse corpo espiritual só era possível de ser visto por causa dessa mediunidade de fenômenos físicos. E isto não tira em nenhum nível a importância do que Jesus Cristo fez. Porque quando ele apareceu neste corpo, a mensagem era a mesma. Jesus queria dizer: meus irmãos e irmãs, meus queridos filhos de Deus, a morte é uma ilusão, não tenham medo. Vocês não vão desaparecer quando vocês morrerem. E os seus entes queridos também não vão desaparecer. A vida é eterna. E Jesus, para provar isso, mostrou-se para as pessoas, mostrando: olhem, eu ainda existo, eu não morri. E isto é a vitória de Jesus sobre a ideia da morte. Porém, o Espiritismo trabalha com a ideia de que ele não voltou em corpo físico, ele voltou em corpo espiritual. Porque se ele tivesse voltado em corpo físico, nós teríamos que admitir que é possível, né, um corpo como o de Jesus, né, quando ele foi crucificado, e estava todo machucado, havia perdido sangue, o coração havia parado de bater, que fosse possível que este corpo se levantasse, né, e ele pudesse funcionar novamente. E o que o Espiritismo diz é que as leis de Deus são tão perfeitas que, para mostrar que a vida é eterna, Jesus não precisava cruzar esta linha de ressuscitar um corpo que estava morto. Mas era necessário que Jesus mostrasse o seu espírito. Uma pergunta que as pessoas vão me fazer é que se Jesus voltou em espírito, então como é que São Tomé pôde tocar nas chagas de Jesus, né? Como é que ele tocou nas feridas e ele sentiu? Bom, como Jesus foi um dos seres mais iluminados que já pisaram neste planeta, Jesus é um espírito extremamente evoluído. Muito, muito, muito evoluído, muita luz. E por isso, ele consegue fazer com que, quando ele se materializa com esta energia espiritual, ele consegue inclusive imitar a questão do tato. Então, basicamente, Tomé, né, ele tocou nas chagas de Jesus, mas o que ele estava tocando era o corpo que Jesus moldou espiritualmente. E por isso era possível que ele acreditasse. Porque na verdade, pessoal, não foi de graça que Tomé pediu para ver. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus foi planejado. Tudo o que aconteceu, Jesus já sabia que aconteceria, e nós sabemos porque ele já fala isso várias vezes na Bíblia, inclusive, né? E todos os apóstolos tinham uma missão muito importante. E a de Tomé, né, para depois se tornar o São Tomé, como nós chamamos, era de mostrar que algumas pessoas precisam ver para crer, mas que a fé não é isso. Para a fé não é necessariamente, não é necessário exatamente que tudo seja provado e mostrado, mas que a fé, ela é muito mais uma conexão espiritual do que apenas provas físicas na nossa frente. Para o Espiritismo, esta época é uma época de celebrarmos a graça de Deus de sermos espíritos eternos, de entender que a vida continua, nós não teremos apenas uma vida, mas diversas vidas, como a reencarnação, e Deus nos dá infinitas chances de melhorarmos e de evoluirmos, e aquilo que plantamos nós vamos colher, mas podemos plantar mais coisas boas para o futuro. Com isso, a Páscoa ganha um sentido de vida eterna e de vida que jamais acaba. Mas não num sentido místico, num sentido inalcançável, que só Jesus poderia fazer isso, mas entendendo que todos nós somos espíritos imortais. Devemos sim cuidar do nosso corpo, devemos valorizar a nossa vida, devemos tomar remédios, devemos nos alimentar bem, devemos fazer exercícios, mas não devemos ter esse medo terrível que
que paralisa, que causa pânico com relação à morte. Nós não devemos ficar tão tristes quando as pessoas que nós amamos se vão, porque nós sabemos que vamos reencontrá-las e que elas só não estão em corpo, mas estão em espírito. Ou seja, a lição que o Espiritismo tira da questão da Páscoa é que a morte não existe e que esta é uma época de celebração desta graça de Deus, que é ter nos feito imortais, triunfadores, espíritos numa caminhada em direção ao crescimento, à evolução, à caridade, à esperança e ao amor. E tudo isso que eu falei não anula em nada todas as outras questões sobre a Páscoa. A Páscoa é uma época que deve ser celebrada como cada um achar que deve celebrar, seja com ovos de chocolate, seja com o almoço durante o final de semana, seja na sexta-feira santa as pessoas comendo apenas peixe, não comendo carne de frango, nem carne de gado, nem de porco. Cada um encontrará uma maneira, mas o importante e o bonito é lembrarmos que a Páscoa é um momento de uma energia muito positiva. E se nós nos conectarmos em oração, podemos colher um novo ânimo para termos uma nova vida, para enfrentarmos as dificuldades que vamos enfrentando, no nosso caminho. Então tenha esperança, tenha fé, pois Jesus mostrou que a morte não existe e que todos, mais cedo ou mais tarde, seremos espíritos triunfadores. E o nosso caminho, por mais que a gente cometa erros e que a gente sofra, o futuro é a felicidade. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem perguntas, podem colocar ali embaixo. E vou dizer novamente, respeito todas as crenças e todas as visões, tá bom? Não precisamos brigar, não precisamos discutir, mas temos juntos que aprender. Muito obrigado por terem me escutado. Um grande abraço. Eu sou o Guilherme Oss e este é o canal Palestras Espirituais. Até mais.